Olá, seja bem-vindo a mais um estudo de lições da Bíblia. Chegamos no tema que diz o destino dos ímpios. Eu chamo-me Natani. Neste momento vamos meditar juntos. Para iniciar, convido-te para orarmos. Oremos. Eterno Deus, Eterno Pai, o único que nos tem amado, nos tem iluminado, obrigado, Pai, pelo teu imenso amor ao dar Jesus na cruz, para que o pecador, qualquer que seja, possa ser salvo. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito por nós, em nome de Jesus Cristo. Abençoe-nos, ó Pai, para que as lições que estamos estudando possam ser uma bênção em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, querida irmã, querido irmão, agora vamos meditar juntos no tema o destino dos ímpios. E o verso para memorizar está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Senhor Jesus, nosso Salvador. Neste momento, convido-te para acompanhar a primeira pergunta, que diz o seguinte: qual é a recompensa do pecado? Nesse caso, a recompensa do pecado é a morte, como nós podemos confirmar no livro de Romanos 6, 23. Agora, pergunta número 2, podemos acompanhar, e diz assim: o que diz a Bíblia, que será a recompensa dos ímpios? A Bíblia diz que será a segunda morte. E encontra essa resposta no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14. A pergunta número 3: quando ocorrerá essa segunda morte? Depois dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos proféticos. Assim como encontramos a resposta no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 até 9. E indo para o verso 14, claro. Então, a pergunta 4 diz assim: até que ponto serão os pecados destruídos? Totalmente serão destruídos. Essa é a resposta. A resposta também encontramos no livro de Malaquias 4, versículo 1 até 3. Pergunta número 5 nos diz: o que acontecerá com o Satanás simbolizado pelo rei de Tiro? Satanás será destruído totalmente, como diz no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 18 até 19. A pergunta número 6 diz assim: segundo a parábola de Jesus, quando será feita a colheita ou a separação dos bons e dos maus? Será basicamente no fim do mundo, como nos mostra o livro de Mateus, capítulo 13, versículo 39. Agora vamos na pergunta número 7, que diz o seguinte: segundo a parábola de Jesus Cristo, quando os ímpios serão destruídos? Na consumação dos séculos, ou seja, no fim do mundo. Encontra-se em São Mateus, capítulo 13, versículo 40, que basicamente essa ocasião de destruição dos ímpios, de acordo com a parábola, vai ocorrer no fim do mundo. Pergunta número 8: onde viverão os justos, aqueles que são de Deus? Onde é que vão viver? De acordo com a parábola, os justos, depois da ceifa, eles viverão no reino dos céus. E encontra-se a resposta no livro de São Mateus, capítulo 13, verso 43. A última pergunta deste tema é número 9, que diz assim:
Qual é a diferença entre a sorte dos ímpios e a dos justos? Nós sabemos que os justos terão vida eterna e os ímpios terão destruição eterna. Eu aconselho-te a decidires, enquanto estás vivo, ou aceitar Jesus Cristo pela fé, confessando com a boca e crendo com o coração que Jesus é o Salvador, o único Mestre que nos protege, que nos quer o bem e ser salvo, ou ser um ateu negligenciar tudo. Mas eu aconselho-te muito a escolheres o que será bom para ti. Se queres a vida eterna, apegue-se a quem dá a vida eterna, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. A resposta de que a sorte dos justos é a vida eterna e a sorte dos ímpios é a destruição eterna. A resposta está no livro de Isaías, capítulo 18, ou seja, livro de Isaías, capítulo 1, no versículo 18 até no versículo 20. Assim sendo, terminamos o estudo de hoje dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Tu és convidado a aceitar Jesus Cristo para também compartilhar dessa alegria da vida eterna. Por hoje é tudo. Continue tendo uma boa preparação para poder se encontrar com o próprio Salvador Jesus Cristo, porque o nosso Deus é misericordioso e não somente, também é um Deus justo. É um Deus justo, um Deus de justiça, e também é um Deus que não se contenta com a destruição dos seus, com o desvio dos seus filhos, mas se tenta resgatar os perdidos. Por hoje é tudo. Até a próxima. Continue nesse amor de Deus, desde hoje e para todo sempre. Amém. Podemos orar para concluir. Eterno Deus, eterno Pai, obrigado por ter estado com todos nós durante o estudo. Nos abençoe, nos ajude em todo o tempo em que estamos nos preparando para o teu encontro, Pai. Amém. Tchau, amigo.